De Volta para o Futuro. Marty McFly é acidentalmente enviado para o passado, em 1955. Isso só pode ser um sonho. E acaba fazendo com que os pais dele nunca se apaixonem um pelo outro, colocando em risco a própria existência. E se ele não fizer os pais dele se apaixonarem de uma vez, ele nunca vai nascer. E antes que o Marty faça mais alguma bobagem que altere a linha do tempo, o menino vai pedir ajuda pro Doc pra mandar ele de volta para o futuro. O Marty e o Doc Brown viajam no tempo com a icônica DeLorean. Mas e se eu te dissesse que na verdade não era uma DeLorean, e sim uma geladeira? Eles iam viajar no tempo usando uma geladeira, cara. E sabe o nome do filme? Então, também era diferente. Ia se chamar O Homem Espacial de Plutão. Esse ia ser o nome do filme. Michael J. Fox não seria o Marty McFly. Gravaram, pra você ter uma ideia, o filme usando outro ator. E só substituíram ele muito tempo depois. Mostly about Eric Stoltz's performance. Yes, Eric was still taking this comedy very seriously. De Volta pro Futuro é uma obra-prima, cara. Parece até clichê falar isso, mas é verdade. Ela vai completar logo mais 40 anos. E tem muita coisa que a gente pode falar aqui no Projeto Corneta. E eu quero que você, né, que tá assistindo o vídeo aí, me ajude a escolher o próximo tema de Volta pro Futuro aqui no Projeto Corneta. Porque esse não vai ser o único. Primeira opção é segredos por trás do filme De Volta pro Futuro. O segundo tema é linhas do tempo alternativas de Volta pro Futuro. E a terceira opção é explicando / analisando De Volta para o Futuro. Vote, tá? Deixa nos comentários aí qual desses temas deve virar vídeo. Porque, como eu falei, você tá no mês de viagem no tempo do Projeto Corneta, em especial o lançamento do meu livro de viagem no tempo, que inclusive essa semana tivemos a revelação de mais uma personagem da história, que é a irmã rebelde, a Nanda, né, a irmã do Eloy. Eu sou a Nanda e o Eloy é um tapado. Que é o protagonista do meu livro de viagem no tempo, que é um menino que encontra uma televisão misteriosa, que transporta ele pra dentro dos filmes favoritos, mas o que ele não sabia é que a TV é uma máquina do tempo. E temos agora o nosso elenco completo, né? O Eloy, Catarina, Miqueias e Ananda. E eu amo do fundo do meu coração todos esses personagens, cara, são todos maravilhosos. E eu tô muito ansioso pra que tu leia esse livro em outubro. Eu quero muito que tu se aventure, desvende os mistérios, os segredos nessa história que eu escrevi com muito carinho. Isso é um filme em páginas. É o meu primeiro filme, galera. E lembrando que, apesar de termos revelado todos os personagens da trama do meu livro de viagem no tempo, essa semana, agora, a gente vai ter a revelação mais importante de todas. Nesse sábado, a gente vai ter a revelação da data da pré-venda e do título oficial do livro. Como eu sempre falo, fica ligado no Instagram, porque as postagens sempre estão saindo em primeira mão lá. Ainda mais pra quem vai querer comprar antecipado, né? Antes de todo mundo, pra vir com os brindes especiais, né? O pôster autografado, que vai esgotar rápido, que a galera do Instagram vai estar sabendo primeiro. Trailer exclusivo, a gente vai ter um lançamento do trailer. Cara, eu tô falando, esse mês tá muito especial, entendeu? Fiquei o ano inteiro angustiado pra soltar todas as novidades e aí estamos tendo tudo de uma vez. Então vamos lá, vamos falar dessa franquia maravilhosa, da melhor trilogia do cinema, nesse vídeo sobre a verdade por trás da franquia De Volta para o Futuro. Gale é o roteirista e Robert Zemeckis é o diretor e roteirista desse clássico de viagem no tempo do cinema. Mas sabe como que esse filme surgiu? Tem treta por trás da história, por isso que tá aqui. O Bob Gale e o Robert Zemeckis, eles sempre foram uma dupla de fracassados. O Bob escrevia o roteiro, o Robert dirigia, mas o filme era um fracasso. Eles não conseguiam emplacar nada. Mas um dia, lá nos anos 80, o Bob Gale tava na casa do pai dele, no Missouri, e começou a folhear um anuário antigo da escola do pai dele. E aí, né, folhando, ele ficou, caraca, o meu pai era o presidente de classe. Eu nem sabia disso. E tem um outro detalhe aqui. O meu pai estudou na mesma escola que eu, com 29 anos de diferença. Como é que era na época do meu pai? Sabe, como é que é? Será que eu seria amigo dele? Né, ele começou a se fazer essa pergunta. Se eu estudasse com meu pai, eu ia ser amigo dele na escola? E foi assim, então, que surgiu De Volta para o Futuro? Exatamente, logo depois disso ele pegou a ideia, vendeu e foi um sucesso. Que ótimo. Mentira, cara. Não foi assim não. Não foi do dia pra noite. Frank decided not to make the movie. Oh, não. Primeiro deu tudo errado, mas a ideia tinha surgido ali, né? O Bob Gale, ele foi correndo contar pro Robert Zemeckis, né? Falou, cara, que eu tive uma ideia que o filho, ele viaja no tempo, e aí o pai, ele que... O que deu em você, o idiota?
E aí o Robert falou, cara, não, beleza, vamos fazer esse filme. Ele comprou a ideia muito. Os jovens rapazes, eles foram até a Columbia Pictures, né, onde eles estavam trabalhando, eles já tinham feito alguns trabalhos, porque eles eram universitários, aí se formaram, conseguiram um emprego, apresentaram essa ideia pra Columbia Pictures e falaram que ia ser um filme sobre um menino que viaja no tempo, encontra o pai dele, e aí ele acabaria impedindo que os pais se apaixonem, e isso pode impedir a existência dele. Tudo isso com a ajuda de um professor, um macaco e uma geladeira que viaja no tempo. Pera aí, Justinei, mas essa não é a história de De Volta pro Futuro? Tu falou geladeira e macaco? Não é geladeira e macaco. Também não é professor, é doutor. É o Dr. Brown. É um DeLorean e é um cachorro. Eu sei, tá? Mas a gente já chega lá. Então, inicialmente, a Columbia Pictures gostou da ideia. Eles pegaram o roteiro pra eles e falaram, não, beleza, vamos pensar aqui. Só que passou o tempo, e aí eles começaram, não, eu acho que esse filme não vai dar certo. Vou deixar engavetado aí. E aí o Robert e o Bob Gale, eu não tinha entendido muito bem por quê, sabe? Pera aí, eles não gostaram da ideia? Parecia que na reunião eles tinham curtido tanto. O tempo se passou e o Steven Spielberg, que era amigo deles, decidiu dar uma ajudinha, né? Ele tinha aberto o próprio estúdio. E o Spielberg conseguiu negociar com a Columbia Pictures, né, o roteiro de Volta pro Futuro que estava engavetado, conseguiu os direitos e descobriu por que a história foi recusada. Pra ter uma ideia, na verdade, a própria Disney chegou a recusar De Volta pro Futuro porque teria um beijo entre a mãe e o filho, e eles acharam isso muito bizarro. Mas o principal motivo da recusa do filme, pelo menos segundo Sid Sheinberg, que era o supervisor do projeto do De Volta pro Futuro, e também supervisor do Steven Spielberg, era porque filmes com macaco não dão dinheiro. Esse foi um dos principais motivos pra eles terem recusado. Eles olharam, caraca, tá muito bom, mas filme de macaco não dá certo. Cara, o macaco que apareceu uma vez, eles... beleza, né? Pet chimpanzee named Shemp. It turned out that nobody liked that. Mas aí o Bob Gale e o Robert Zemeckis pensaram, beleza, é só tirar o macaco, entendeu? A gente muda. Só que aí começaram as exigências. O final do filme tinha que ser mudado, sabe? A linha do tempo ia precisar ser diferente, não podia acabar muito triste. O Marty, ele na verdade tinha que conseguir mudar alguma coisa, sabe? Os pais dele tinham que ser ricos, tinham que estar felizes, sabe? Não, mudou alguma coisa, então tem que ser benéfico no futuro. Eles falaram, beleza, vamos mudar isso aí também. O nome da mãe do Marty não poderia ser o que estava no roteiro, precisava ser Lorraine, era o nome da esposa do produtor do filme. Ele falou, não, tem que ser o nome da minha esposa aqui, entendeu? Ela falou. Eles, beleza, não, vamos colocar. He made us change the name of Marty's mother to the name of his own wife. E aí também, não, mas a geladeira vai ser meio difícil transportar pra lá e pra cá. Vamos botar um carro? Daí eles pensaram, beleza, vai ser uma DeLorean. Se é pra viajar no tempo, tem que ser com estilo. The time machine was built out of an old refrigerator. Well, about that. Bob said the logistics about putting this refrigerator on the back of a truck and taking it off. Wouldn't it be better if Doc built the thing into a car? Só que uma coisa em específico foi a gota d'água, cara. Eles falaram, não, isso a gente não vai mudar. Não. Sid Sheinberg wanted the movie to be called Spaceman from Pluto. We turn white. It's just horrible. I think it's terrible. Exatamente. O supervisor do filme, né, o Sid Sheinberg, não gostava do nome De Volta para o Futuro. Ele ficava, não tem como voltar pro futuro. Como que não tem como, cara? Não assistiu o filme? É exatamente o que ele faz, ele volta pro futuro. Sid never liked the title Back to the Future. He just said it doesn't make any sense. How can you go back to the future? Até hoje eu tento entender se esse cara, esse Sid aí, ele era o supervisor do filme ou ele era alguém do futuro enviado pro passado pra destruir o filme. Por quê? Ele falou assim, não, a minha última sugestão é que a gente mude o nome do filme pra O Homem Espacial de Plutão. Essa porcaria desse nome ia ser o nome do De Volta pro Futuro. E aí o Bob Gale e o Robert Zemeckis falaram, pelo amor de Deus, Steven Spielberg, nos ajuda. We said, Steven, what do we do? He's serious, isn't he? And Steven said, yeah, he's serious. Aí o que ele fez? Já sei, já tenho uma ideia. O Steven Spielberg mandou a resposta pro Sid Sheinberg, que era o produtor dele, dizendo, hahaha, adoramos essa piada que você fez. Continue mandando mais, estamos rindo muito. Eles fingiram que aquela sugestão era uma piada. Dear Sid, thank you for your most hilarious memo. We all got a big laugh out of it. E aí, por conta disso, eles conseguiram manter o nome De Volta para o Futuro. Graças a Deus, a linha do tempo foi preservada. Os eventos canônicos estão preservados. Miguel O'Hara agradece. Dentre todos os nomes de atores favoritos para interpretar o Marty McFly, o favorito do Bob Gale e do Robert Zemeckis era o Michael J. Fox. Bob and I knew that the perfect kid to play Marty McFly
was Michael Fox, ladies and gentlemen. Nessa época, dos anos 80, o Michael J. Fox, ele atuava numa série chamada de Family Ties. E ele era muito carismático, ele era muito engraçado, ele era muito talentoso. E ele era principalmente jovem, né? Ele tinha energia, ele combinava com o ar cômico do De Volta pro Futuro. Mas acontece que o Michael J. Fox não podia. Não tinha como ele gravar, porque os horários dele eram muito apertados. Então ele não ia ter tempo. Na verdade, ele até teria tempo no ano seguinte. E a Universal, ela não queria esperar um ano, eles queriam lançar o filme pra logo. Então eles tinham que achar um ator pra interpretar o Marty McFly pra ontem. Não dá pra ficar esperando o Michael J. Fox. Foi aí que o supervisor do filme, o Sid, o cara que sugeriu lá o nome do Plutão, entrou em ação e falou: galera, nem sabe, eu tenho o nome perfeito, então é uma pessoa perfeita pra interpretar o Marty McFly, Eric Stoltz. Aí eles falaram: não, mas é que a gente quer o Michael J. Fox, não, porque o Michael J. Fox é maravilhoso, tem que ser o Michael J. Fox. Falando: não, Eric Stoltz. Não, se eu tiver errado, eu vou deixar você substituir, sabe? Eu deixo você substituir esse ator. E aí eles falaram: beleza, sabe? Se o cara deixaria a gente substituir, vamos tentar com esse Eric Stoltz, vai que funciona, né? Só que tinha um outro de um problema aqui. Everything about it just looked lifeless. And Zemeckis just said, oh my god, we're making the wrong movie. Eric Stoltz não era engraçado. Ele era um bom ator, era um ator de drama, mas ele não era engraçado. Ele não tinha o tom, a vibe do filme do De Volta pro Futuro. Ele tava levando esse longa-metragem a sério demais. O elenco até fala que em um dos ensaios de leitura, né, que é quando o elenco se reúne pra passar as falas, o Eric terminou, né, de ler o roteiro e falou: cara, nossa, é tão triste, né? Esse Marty McFly, ele vai lembrar de uma linha do tempo em que essas pessoas não lembram, sabe? Ele lembra dessas pessoas de forma diferente. Então não ficou, cara, calma, entendeu? É ficção, filme de comédia. Foi nesse momento, então, que a produção começou a perceber que o Eric Stoltz estava levando o filme a sério demais. Eles gravaram muitas cenas com ele, sabe? Foram 3 semanas gravando com o Eric Stoltz. O filme tava, tipo assim, olha, vamos dizer que tinha 30, 40% do filme gravado já. Dizem, né, segundo os rumores dos bastidores, que ele levava tão a sério o trabalho dele que parecia que ele realmente tinha voltado no tempo. Ele tava sofrendo com aquilo. É um excelente ator. Mas não era o que o Robert Zemeckis pensava. Ele não estava gostando do filme. E aí o Robert Zemeckis: galera, não tá rolando. A gente tá gravando o filme errado, sabe? Esse não é o De Volta pro Futuro, sabe? Tá parecendo a tristeza do futuro. A galera começou a pensar: putz, o que a gente vai fazer agora? Sabe? O filme já tem 3 semanas rodado aqui. E o Robert Zemeckis falou: não me interessa. A gente vai ter o Michael J. Fox nesse filme, custe o que custar. A equipe do De Volta pro Futuro, então, foi até o set de gravação do Family Ties, que era onde o Michael J. Fox trabalhava. Chegou no produtor lá da série e falou: pelo amor de Deus, a gente precisa desse ator. A gente implora. A gente precisa desse ator no nosso filme. Aí o Michael J. Fox vai até a sala do produtor dele, do Family Ties. A equipe do De Volta pro Futuro implora pra ele fazer parte do filme, explica a situação. O Michael J. Fox segura o roteiro e fala: Michael J. Fox holds the envelope, feels the weight of it, compares it to the script of Family Ties that he has in his other hand, and says, yeah, I'll do it. So he signed on sight unseen. Nem sabia ele que ele só teria 4 horas pra dormir durante a gravação do filme. Ele teria que conciliar entre o horário da gravação da sitcom que ele tava fazendo com o horário da gravação do De Volta ao Futuro. Então, um ele gravava de dia e outro de noite. O que sobrasse era pra dormir. Ah, mas adivinha só quem não gostou dessa substituição? O verdadeiro vilão desse filme. O Biff? Não. O Sid Sheinberg, o produtor do filme. Ele falou: não, vocês estão cometendo um erro. Esse Marty McFly aí, esse Michael J. Fox, o tempo vai provar que Eric Stoltz deveria ter sido. Não sou nem eu que tô falando isso, ele realmente disse, tá? Ele mesmo que falou, sabe, que o Eric Stoltz seria perfeito pro Marty McFly. As gravações terminaram, o filme foi um sucesso e, infelizmente, ninguém lembra do Eric Stoltz. Na verdade, galera, se tu põe no Google Eric Stoltz, todo mundo lembra dele por causa do De Volta pro Futuro, por causa do filme que ele não fez. Sabe? Lembram do ator pelo filme que ele não fez, não pelo filme que ele fez. Quem também, pra vocês terem uma ideia, quase teve um ator diferente no seu lugar foi o Christopher Lloyd, né, que interpreta o Doc Brown no filme. Na época ele atuava no teatro, e aí ele recebeu por correio o roteiro, e ao invés de ler, ele pensou: ah, não quero isso, e botou no lixo. Aí a esposa dele falou: tu tá maluco? A produtora do Steven Spielberg tá te oferecendo emprego. Tem certeza que tu vai recusar? Ele não recusou, galera, graças a Deus. Entendeu? Tivemos Christopher Lloyd no elenco. Porém, tivemos outras substituições no elenco.
principalmente no segundo filme do De Volta pro Futuro. Crispin Glover, que interpreta o George McFly, o pai do Marty, foi um dos atores substituídos no segundo filme. Aí tu vai dizer, não, peraí, Juscelino, isso aí tá errado. Eu vi ele no segundo filme, o ator tá no segundo filme. Não, na verdade, tem um ator muito parecido com ele no segundo filme, mas não é o Crispin Glover. Tanto que se tu pegar, e comparar as cenas, o pai do Marty no segundo filme, ou ele é visto de cabeça pra baixo, ou sempre de longe, né? Não é o mesmo ator. Então, na verdade, tu te lembra de um ator muito parecido com o Crispin Glover. Mas por que essa troca aconteceu exatamente? Bom, segundo a equipe, e principalmente o Robert Zemeckis, o diretor, o Crispin Glover era um ator muito difícil de se trabalhar com, porque ele pensava que ele era o diretor do filme. Durante as gravações do primeiro filme, ele se mostrou completamente contra o final escolhido pelos roteiristas. Ele falou, não, peraí, nada a ver. Vocês estão dizendo que ter dinheiro vai tornar meu personagem feliz? O meu personagem não faria isso. E aí a equipe falava, cara, só grava o que tá escrito no roteiro. E aí, tipo, tinha uma cena que tinha que entrar na porta e ele falava, não, peraí, eu não vou entrar nessa porta. O meu personagem não entraria nessa porta. Eles ficavam, cara, pelo amor de Deus, grava a cena. Então ele discutia muito com os roteiristas e com o diretor. O Bob Gale, que é o roteirista, diz que o Crispin Glover não voltou pro filme porque ele queria $1 milhão pra reprisar o papel. E eles não queriam pagar esse valor pro ator porque ele era coadjuvante. E como o filme percebeu que não faria tanta diferença ter o George McFly ali ou não, né, no caso o mesmo ator, eles decidiram contratar uma pessoa parecida e usar as gambiarras deles, né, assim eles economizaram $1 milhão. Porém, o próprio Crispin Glover, que é o George, fala em várias entrevistas que isso daí é uma mentira da produção e que ele queria sim voltar pro filme, mas ele não foi chamado. E aí, por conta disso, né, por conta de terem usado um ator muito parecido com ele, e terem até usado moldes, né, porque eles moldaram o rosto daquele ator pra ficar parecido com o Crispin Glover, o próprio Crispin processou a Universal, dizendo que eles usaram o rosto dele nos filmes do De Volta pro Futuro sem autorização. E ele acabou ganhando muito dinheiro vencendo esse processo. E pra completar as substituições desse elenco problemático também, a namorada do Marty McFly, a Jennifer, também foi substituída. Tanto que se tu comparar lado a lado a cena inicial do De Volta pro Futuro 2 com a cena final do De Volta pro Futuro 1, é a mesma cena. Só que é com uma atriz diferente. A primeira versão foi feita com a Claudia Wills. E a segunda versão foi com a Elizabeth Shue. E isso também aconteceu por causa de treta, Juscelino? Na verdade, nesse caso específico, não. Não rolou nenhuma treta nos bastidores. O que acontece é que a primeira Jennifer, da Cláudia, quando o segundo filme foi pra ser rodado, ela não pôde fazer, porque a mãe dela estava enfrentando problemas de saúde. Então quem acabou ganhando o papel foi a Elizabeth Shue, que já era a queridinha da galera por ter feito a namorada do Daniel San lá no Karate Kid de 84. Eu acho que ficou legal. Qual Jennifer tu prefere? A primeira ou a segunda Jennifer? Deixa aqui nos comentários, né? Porque eu sempre fico, cara, as duas são legais, sabe? Qual que é a melhor? Deixe sua opinião aqui. Michael J. Fox atualmente está com 61 anos e enfrenta uma doença que não tem cura, infelizmente. O próprio Michael J. Fox relata que ele não sabe até quando que ele vai viver, né, principalmente por enfrentar essa doença. E que tá cada dia mais difícil viver com isso. Pra quem não sabe, o Michael J. Fox enfrenta a doença de Parkinson. Parkinson é um distúrbio neurológico crônico e progressivo, que afeta principalmente a coordenação motora e o controle de movimentos do corpo. Ou seja, ele não tem movimento do próprio corpo, sabe? Ele não consegue controlar se a mão dele vai se movimentar ou não. Ou qualquer outra parte do corpo. Ela simplesmente se movimenta sozinha. Ele descobriu que tinha essa doença em 1991, pouco tempo depois de ter terminado de gravar o De Volta pro Futuro 3. O Michael só foi a público falar sobre essa doença 7 anos depois, em 1998. It took 7 years between when I was diagnosed and when I went public with it. So I took a long, selfish period of time when I just dealt with how it... Isso porque ele acreditava que ele não seria bem aceito pelas pessoas. Principalmente porque lá nos anos 90, um paparazzi meio que debochou dele, né? Falou, o que tu tá fazendo, cara? Porque ele não tem controle dos movimentos, sabe? Então ele pensou que as pessoas poderiam ter um preconceito muito grande com ele. Ele fala até que ele tomou pílulas pra conseguir controlar isso, né? Se entupiu de pílulas, meio que na tentativa de esconder esses sintomas, né? Mas as pílulas, elas podem até esconder, mas elas não resolvem 100%, porque o Parkinson, ele ainda, infelizmente, não tem cura. E ele até diz o seguinte numa entrevista.
Eu bebia pra desassociar, eu era definitivamente um alcoólatra, mas estou há 30 anos sem beber. Então pra ele foi um período muito difícil, porque ele tomava essas pílulas que nem doce, sabe? Como se fosse uma bala, pra tentar esconder isso aí. E isso acabou afetando a saúde dele, querendo ou não. Mas ele relata que conseguiu superar isso graças à sua esposa, principalmente. Que é a Tracy Pollan, que ele conheceu na época do Family Ties. Inclusive, em 2022, ele recebeu um Oscar honorário e foi muito aplaudido por ser um ator que contribui para o Centro de Pesquisas da Doença de Parkinson. Ele é um dos poucos atores que contribui financeiramente para que essa doença seja solucionada, né? Ele arrecada fundos, ele apoia, ele faz parte dessa causa. The Michael J. Fox Foundation, everything you're doing for Parkinson's, how much money have you raised for this? It's unbelievable, but since we began 20 years ago, we've raised $800 million. Zoning in on what are the precursors to Parkinson's, with something hopefully figure out some way to forestall it, to stop symptoms from developing. And it may not be a cure, but I would take it. Simplesmente amo De Volta ao Futuro e teremos muito conteúdo sobre essa franquia aqui no canal. Então, se tu gostou, chegou até o fim, deixa o like, porque assim eu entendo que vocês querem mais conteúdo dessa franquia. E eu vou fazer. Confere o vídeo da Família do Futuro que tá aparecendo aqui e a gente se vê em breve. Tchau!